Meus queridos amigos, inscritos do canal José Neumann de Pinto no YouTube e não inscritos, muito prazer em tê-los de volta aqui no acompanhamento dos meus comentários sobre os assuntos mais importantes com os quais nos deparamos, que eu tenho de comentar e quero... De você eu quero o seguinte, quero que, se gostar do comentário, dê um like. Se gostar muito e não for inscrito ainda no canal, inscreva no canal do José Neumann de Pinto no YouTube e dê um like. E sendo ou não sendo inscrito, comente. Se tiver alguma coisa a comentar, a favor, contra, mais ou menos, fazer algum reparo, faça. Eu gosto muito de ler os seus comentários aqui sempre que estou acompanhando o dia a dia desses meus afazeres na internet. Bom, esta semana começa marcada por uma negociação que vai direto aqui no nosso bolso, direto, né? E você sabe que eles só têm uma fonte para gastar os salários maravilhosos que a casta tem, e essa fonte é o nosso bolso, nosso emprego, nossa aposentadoria, conforme ficou provado recentemente com o furto do INSS, etc, etc. Então, o governo, para resolver o aumento violento da arrecadação de quem necessita para suprir o luxo e a folga da casta privilegiada do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, dos sindicatos, dos ilustríssimos senhores membros da casta, membros da nata dos grandes empregos públicos brasileiros, né, dos bem pagos. Não estou falando dos Barnabés, eu estou falando dos marajás, como dizia Collor, que se encontra nesse momento preso na sua mansão, né? Pertence à casta, está preso na mansão. Não pertence à turma do governo, está condenado e preso. Quem pertence à turma do governo está solto, livre e leve. Bom, a semana começa com o governo fazendo, através do seu ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, do PT, fazendo propostas para substituição do IOF, que é o seguinte: o Imposto sobre Operações Financeiras foi condenado no Congresso, não passa. Então o governo está procurando um meio de aumentar outros impostos para substituir a entrada de dinheiro no bolso da casta com outras formas de pagamento. Então, essa negociação está sendo feita pelo Haddad, basicamente com o presidente da Câmara, o Hugo Mota, do Centrão. Porque você sabe que o Poder Executivo ele é ali um acordo, né, entre o PT do Lula, presidente eleito do Poder Executivo, e o Centrão, que manda na Câmara e no Senado. O presidente da Câmara, Hugo Mota, deu umas declarações muito interessantes num seminário do qual ele participou em São Paulo, que eu gostaria de comentar, inclusive saudando o Hugo Mota e o convidando a entrar no clube dos que não aguentam mais o imposto, né? Embora pertença à casta, ele também, presidente da Câmara, deputado, né? Neto de deputada e por aí afora, né? Pois é, o que o Hugo Mota está vendo na negociação que até o momento o Haddad está levando para ele é o seguinte: o governo está substituindo um imposto pesado por outro imposto pesado. O bolso do consumidor, já assaltado por crimes como o assalto aos aposentados do INSS, que nunca foi, e eu duvido que venha a ser resolvido, ou seja, restituído o dinheiro roubado dos pobres aposentados. Tá? Não vai acontecer isso.
o governo não está dando. O Lula está gripado em Paris, mas não dá um pio sobre isso. E o Haddad também não. O Haddad vai lá e propõe o seguinte: aumentar significativamente a arrecadação para substituir o IOF na exploração de jogos de azar, as chamadas bets, os jogos de apostas, nos esportes do futebol principalmente, de 12% para 18%. Ou seja, 50% de aumento. Aí você diz, bom, quem joga deve estar pronto, preparado. Não, não é verdade. Quem joga é o pobre está passando fome, o pobre está deixando de pagar aluguel, indo morar na rua para jogar, para tentar a sorte. E não é essa história que você vê na propaganda, porque está cheio de propaganda. Não, se divirta. Não é diversão, não. É crime. É crime contra a economia popular abençoado pelo governo, porque o governo só quer saber do dinheiro que entra. Então agora é o seguinte, já que não pode ter o IOF, já que a Câmara e o Senado não vão dar mesmo o aumento ao IOF e atingindo com isso parte grande da economia financeira do país, aí vamos atacar aquele que não pode se proteger, que é o pobre que aposta e que normalmente, em 99% das vezes, perde o dinheiro que apostou, não recebe nada em troca, muito menos o prêmio. E o governo não percebe o seguinte, o governo não vê nada com racionalidade. Vamos tirar o aumento da IOF, vamos pôr na aposta. Só que o aumento da aposta, quem vai pagar não são as bets, não são os grupos que controlam isso. Normalmente grupos bastante suspeitos, né? No mínimo de picaretagem. Não, quem paga é o apostador, é aquele que acredita que vai ficar rico da noite para o dia e não vai. Né? Fica sem comida, a família fica sem comida e sem educação e sem lugar para morar. Isso sim. Pois é. A solução para as bets era aquela que foi dada por Dona Santinha, a mulher do presidente Eurico Gaspar Dutra, nos anos 50. Proibir o jogo de azar. O jogo de azar é um vício, e o vício é um crime, e nesse caso um crime contra a economia popular. Então o governo não tem que aumentar imposto de bets, tem que fechar as bets, tem que proibir as bets, porque esse aumento da arrecadação que virá porque as pessoas continuarão apostando, enganadas, pensando que vão ficar ricas da noite para o dia, e isso não é possível, né? Não é viável, não é prático, não é a melhor forma. Então, esses é que pagam a conta com a sua fome e deixam, por que com a sua fome? Porque deixam de ir ao mercado para comprar, à feira livre para comprar produtos cujo imposto aumenta. Agora, até para apostar, o imposto está aumentando 6 pontos percentuais, de 12 para 18. Isso é um assalto, isso é uma coisa nojenta, é impressionante como um camarada que se diz socialista, como é o Haddad, professor da USP, professor de economia, acredita que isso possa ser uma coisa redentora do pobre. Né? O Mota foi muito feliz quando ele disse, nesse encontro de qual estou falando, que está noticiado nos jornais desta segunda-feira, né, que as medidas anunciadas pelo governo olham apenas para o lado da arrecadação. Vamos subir a arrecadação. Ninguém olha, ninguém debate como fazer para cortar os gastos públicos. E nós sabemos que o gasto público é ai Jesus da crise brasileira. A crise brasileira é o tamanho do Estado, e o tamanho do Estado só aumenta, e o Brasil é um país que arrecada demais para a pobreza, arrecada demais em nome da pobreza, mas tomando dinheiro da pobreza. Ele acha que, em vez de discutir a
administrativa e a desvinculação de algumas receitas, o governo fica debatendo o aumento de arrecadação, ou seja, mais do mesmo. Eu estou com ele. Eu sei que não é assim nenhum inocentinho e tal, mas isso que ele disse é verdade. O país está esgotado, é a palavra do Hugo Mota, presidente da Câmara, sobre essas medidas. E é um sentimento da grande maioria das pessoas. O PT só tem contato com os sindicatos e com os seus militantes. O Hugo Mota, quando ele vai lá para Patos, no sertão da Paraíba, que vê a miséria, que vê a pobreza, ou mesmo quando ele vê o noticiário sobre o domínio do crime no Brasil, que tem aumentado muito, né? Ele percebe essa realidade e fico feliz de saber que ele expressa isso, inclusive a respeito da sua conversa com o Fernando Haddad. Independente de quem vier a ser eleito em 2026, ou seja, no ano que vem vai ter eleição para presidente, e o Haddad está desesperado para salvar a pele dele, né, do PT dele, com a reeleição, a quarta eleição seguida do Lula, duas depois mais duas, né, com o intervalo da meia segunda gestão de Luiz Erundina. Desculpe, Luiz Erundina, meu amor, desculpe, de Dilma Rousseff, né? Luiz Erundina foi eleita prefeita de São Paulo, cumpriu com muita dignidade e é talvez o único político que eu conheço, profissional no Brasil, que vive apenas do que ganha honestamente. Pois bem, mas o governo está tomando notícia agora de como a coisa está bandeando para o lado oposto. Tudo indica que a polarização pode estar sendo abandonada por necessidade, na porta do supermercado. Porque é o seguinte, a pesquisa Genial Quest mostra claramente que o Lula já tem concorrentes. E os concorrentes seriam, em condições de igualdade com ele, o governador de São Paulo, o Tarcísio lá do Freitas, do partido do Bolsonaro, né? E o Ratinho Júnior, governador do Paraná. Há outros candidatos, Gilberto Kassab, candidatos também na ala do governo, mas o Bolsonaro não libera muito os seus asseclas, né, para escorarem, jogarem fora da disputa presidencial a sua própria família, né? Seja a mulher que não tem lá muito apoio dele, a Michele, ou os filhos, principalmente o Eduardo, que está nos Estados Unidos, né, que parece ser o candidato dele. De qualquer maneira, a pesquisa não abençoa essa gente, não. A pesquisa dá um empate técnico entre Tarcísio, Ratinho e Lula. Lula está ainda lá no topo, mas o Mota e o Haddad sabem muito bem, porque vêm pesquisas que nós não conhecemos e que são mais agudas e que mostram que não vai ser tão fácil como parecia antes recolocar o Lula no poder só pelo fato de ele se opor ao Bolsonaro, né? Bolsonaro é inelegível, não poderá se candidatar contra ele, pode até ser preso, né? Mas estão surgindo candidatos que, de certa forma, desafiam a polarização, como é o caso de Ratinho Júnior. Bom, eu vou ficando por aqui, à espera de novas medidas, novas providências a serem tomadas a partir da divulgação de novas pesquisas que provavelmente podem mostrar o afundamento maior ainda da recandidatura de Lula pela quarta vez. Vamos ver, né?
Por enquanto, vamos ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé!